eu sou o Fernando Capese e começa agora o Discutindo Direito. Discutindo Direito. Nosso convidado de hoje é advogado, analista de sistemas, perito especialista em provas digitais e crimes cibernéticos. Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, mestre e doutor em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Barueri, São Paulo, e autor de 2 livros excelentes sobre o tema. Dentre eles, o Manual de Crimes Informáticos, citado em projetos de lei e em inúmeras decisões de diversos tribunais do Brasil. Mantém um dos maiores canais de direito e perícia digital no YouTube. É um dos maiores especialistas no tema. É um prazer tê-lo aqui, professor Zé Milagre, em nosso programa para discutirmos esse tema, que é um tema tão intrincado que muita gente acha difícil, mas muito atual. Prazer tê-lo aqui. Professor Capês, que honra estar aqui no Discutindo Direito, tendo essa oportunidade da gente falar de temas tão atuais ligados ao direito digital, como provas digitais, crimes cibernéticos e outros temas afetos. É um prazer a gente poder tratar de situações muito atuais ligadas à tecnologia e que exigem uma resposta do direito. Olha, desde o final da Segunda Guerra Mundial começou a evolução cibernética, mas nunca se falou tanto em crimes digitais como nos últimos anos. Quais são os principais crimes praticados por meio digital, os perigos mais recorrentes que o senhor tem visto e eventuais falhas na legislação para proteger a população? Perfeito. O crime digital hoje conhecido como aquele fato típico antijurídico cometido por meio da tecnologia, atingindo bens jurídicos já protegidos pelo direito penal, mas às vezes atentando contra bens intangíveis também, dados informáticos. Tem crescido muito à medida em que a internet se popularizou e o criminoso digital ele entendeu que é mais seguro praticar os crimes no ambiente cibernético do que as ruas, correr riscos. Ele está amparado por uma falsa sensação de anonimato e consegue praticar o crime em larga escala. E com certeza, hoje os principais crimes digitais eles estão ligados ao patrimônio, tanto que em 2021 o Código Penal foi alterado para enrijecer os crimes digitais ligados a tecnologias, redes sociais e comunicadores, criando novos delitos, inclusive a fraude eletrônica, um tipo penal que pode render até 8 anos de reclusão. Que interessante. O senhor sabe que quando eu ingressei no Ministério Público, já faz tempo, a gente tinha máquina manual. E os crimes que a gente enfrentava, por exemplo, o homicídio, as grandes estrelas do Ministério Público estavam no tribunal do júri. E tinha também os crimes violentos, né? Equipe de repressão a roubos, estelionato, extorsão, quadrilhas. Sim. Mas, como o senhor está dizendo, parece que os criminosos estão ficando mais sofisticados e estão praticando esses crimes pelos meios digitais. Tem gente que convence muitos adolescentes e jovens a se matar, que é um homicídio praticado por meio digital. Como é que são esses golpes? O que o senhor tem visto que mais preocupa nessa área? Teve uma época, eu tenho filhas meninas, né? Na época eram crianças, o tal do baleia azul. Baleia azul. Me conta um pouco desses perigos que estão aí no mundo digital para criança, adolescente. O que os pais têm que estar muito atentos? O que o senhor sabe e tem visto? Olha, os crimes digitais hoje eles popularizaram graças à popularização da tecnologia e nós temos vários tipos de delitos sendo cometidos e os números são alarmantes, né? Nós temos uma pesquisa que diz que mais da metade dos brasileiros foram vítimas de crimes digitais em 2024. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública indica que de 2018 a 2024 os crimes cresceram 400%. Vi uma notícia recente que a Polícia Civil de São Paulo esclarece um caso de crime digital por dia. A Polícia Federal aumentou em 800% o número de inquéritos de crimes digitais nos últimos 5 anos. Isso é só para ter uma dimensão da criminalidade cibernética num país que é o segundo do mundo em malware e o primeiro da América Latina em códigos maliciosos. Então, a cada minuto, 4 brasileiros são vítimas de golpes. Majoritariamente desses golpes, os digitais são os mais relevantes. Então, o bandido hoje ele se profissionalizou. O anuário mostra que os crimes de rua estão reduzindo e os crimes digitais aumentando. E todo esse cenário é favorecido por ausência de meios de investigação, a ignorância, muitas vezes, a falta de programas de educação digital para que as pessoas consigam entender os riscos de golpes, fraudes cada vez mais realistas com a inteligência artificial, falta de estrutura investigativa, dentre outros itens, vem favorecendo cada vez mais que o delito migre
dos crimes, então, físicos, que nós estávamos acostumados, para o crime digital, onde ele vê uma amplitude de pessoas ali vulneráveis, pessoas que estão fragilizadas e com poucas tecnologias ou tecnologias acessíveis, hoje ele consegue empregar o crime em massa. Já tem até faculdade para o crime digital, que é vendido na Dark Web. Faculdade para crime digital. Cursos para que você seja um criminoso digital. A Polícia Civil de São Paulo e outras também em outros estados, ela criou a divisão de crimes cibernéticos, né? Que é ali ligado ao DEIC. Agora, minha pergunta é a seguinte: o que é? As pessoas querem saber o que é e como funciona Deep Web, o que tem por ali, Dark Web e os servidores que ficam fora do país estimulando esse tipo de criminalidade, ou mesmo crimes contra a honra, difamando pessoas, criando falsas afirmações, inteligência artificial. Como é que está o enfrentamento e as dificuldades da Dark Web, Deep Web e do criminoso que usa um servidor em outro país ou em algum paraíso de impunidade? Veja, professor, à medida em que o Brasil começou a enrijecer o seu olhar para os crimes cibernéticos, e a gente começa com a Lei Carolina Dickmann lá em 2012, o Marco Civil da Internet em 2014, em 2023 o Brasil se torna signatário da Convenção de Budapeste, se obrigando a reprimir o crime cibernético, a criar uma rede de cooperação internacional. Nós temos o enrijecimento das leis de crimes informáticos, com a Lei 14.155, que aumentou as penas dos crimes informáticos. Nós tivemos uma renovação nesse sentido. Neste contexto, o criminoso ele busca estruturas para fugir da investigação. Então, à medida em que as polícias se especializam, nós temos as especializadas, nós temos agora um núcleo especializado em Campinas, o interior começando a ter um olhar também para o crime cibernético. Os bandidos também criam técnicas antiforense. E uma delas é justamente utilizar meios não acessíveis pela rede convencional. E a Deep Web, ela é denominada esse ambiente não acessível por meios convencionais, é preciso técnica, destreza, protocolos, e estima-se que ela é muito maior do que o Surface Web, a web de superfície. E dessa parcela Dark Web é onde nós temos a prática criminosa dentro da Deep Web. Quer dizer, a Dark Web é um setor podre dentro da Deep Web, que também é difícil de ser alcançado. Difícil, mas não impossível. Existem muitos policiais hoje com operações e cooperação que se infiltram na Deep Web. Então, hoje as polícias estão se estruturando, notadamente a Polícia Federal, com cooperação internacional. E a cooperação funciona porque as autoridades se comunicam, então engana-se aquele que está 100% anônimo na Dark Web. Existe sim um aumento da privacidade, existe sim ali uma dificuldade técnica, mas as polícias se estão estruturando. O mesmo para as VPNs e proxies. Você usar essas tecnologias não é crime, né? Muitas pessoas às vezes acabam, inclusive algumas autoridades acabam muitas vezes, o Estado acaba confundindo quem usa uma VPN, usa um proxy como criminoso, nem sempre. Agora, você mascarar a origem da conexão, isso em uma investigação pode dificultar a atuação policial. Significa que você está 100% anônimo? Não. Muitas pessoas que usaram VPNs acabaram sendo identificadas, porque em algum momento pode ter um deslize técnico e a polícia está cada vez mais se estruturando para combater essa criminalidade cibernética. Agora, é importante também alertar a população, muitas vezes pessoas com uma alta formação acadêmica, intelectual, que ocupam altos postos profissionais, caem em golpes que são golpes comezinhos. Vou dar dois exemplos para o senhor comentar. Primeiro é aquele que o sujeito está ali muitas vezes viúvo, separado, ele está fragilizado e aí vem uma falsa imagem de uma mulher bonita provocando uma discussão íntima entre pessoas adultas. E aí, de repente, começa a pedir que a pessoa envie fotografias, às vezes o homem também com a mulher, fazendo isso com a mulher, com uma moça, com uma adolescente, mandando fotos íntimas e depois usa desse expediente para chantagear. Tivemos uma moça, faz uns 15 anos, uma adolescente que se suicidou no Piauí quando foram divulgadas suas fotos íntimas por um namorado, um criminoso. Como fica essa questão? Como alertar as pessoas? Como é que se pode perceber esse tipo de golpe e muitas vezes ligações com foto bonita no perfil que a pessoa pensa que está abafando, que vai ser aí que vai conquistar e na verdade está caindo num golpe. Como é que esse tipo de golpe tem funcionado? Perfeito. Antes de mais nada, é importante destacar que o Código Penal ele foi editado, então nós temos agora 218A, 218B, que são artigos que punem a produção de conteúdo de nudez ou a produção de conteúdo sexual sem consentimento, basta produzir. E temos também o crime de denominado, caiu no popular, o revenge porn, ou crime de vingança pornô, que é justamente o tipo de quem compartilha.
Então isso também já foi alterado no Código Penal para prever algo que era muito comum. Já esses delitos, eles são considerados delitos de fraude eletrônica que podem, inclusive, ter um concurso com extorsão e outros delitos. Normalmente o Ministério Público denuncia essas quadrilhas por ORCRIM, em concurso com fraude eletrônica, etc. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentos que nessa era de inteligência artificial, conteúdo realista ligado por áudio, por vídeos, as chamadas deepfakes vão surgir. E se a pessoa não conhece, não tem informação, é muito provável que ela caia num golpe. Normalmente, eles se cadastram em sites de relacionamento, buscam um contato íntimo e em algum momento eles vão pedir uma exposição dessa pessoa que acreditou estava no relacionamento. E aí sim, vem a extorsão, vem a chantagem, começam os pagamentos e assim por diante. Quando não, muitas vezes pedem ali, conseguem enviar um código malicioso para acessar a conta bancária e assim por diante. Então eu sempre digo que combater crime cibernético não é só positivar normas penais. Isso nós temos, inclusive normas com penas elevadas, 8 anos de reclusão para uma fraude eletrônica, mas a estrutura investigativa e principalmente educação digital. Não se combate crime eletrônico só investindo em ferramenta para que as polícias investiguem, mas fazendo a base, a prevenção, que é um dever, inclusive, uma diretriz do Marco Civil, educação para os golpes digitais. Nós vemos muitos países que hoje têm centrais de alertas governamentais em relação a golpes cibernéticos. E aqui nós não temos nada assemelhado. E isso favorece esse ambiente de criminalidade cibernética no Brasil. Quer dizer, o primeiro passo é orientar a população para não cair nesse tipo de sedução, jamais enviar fotos íntimas porque você não sabe, não tem certeza com quem está falando, não enviar senha jamais, qualquer tipo de dado. Isso tem que ser feito reiteradamente, porque a melhor maneira de prevenir um crime é a autodefesa, é informar a população. Agora, a questão da fraude. Quando o sujeito pega, por exemplo, uma questão dessa, uma foto íntima ou algum diálogo e usa para extorquir, já é o crime de extorsão, artigo 158, Exato. É uma pena mais elevada. E quando simplesmente usa para difamar a pessoa, qual que é a pena que pode chegar a isso? Existem instrumentos legais para que se possa reprimir esse crime adequadamente? Alguém que pega uma foto e divulga, isso pode levar a pessoa a pôr um fim à própria vida? Sem dúvida. E dou até Quais são as penas? Dou até um exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial muito popular no Brasil, que não atendeu os regulamentos. Nós temos o AI Act europeu que traz diretrizes para essas plataformas. No Brasil nós estamos discutindo um projeto de lei que é o 2338, ainda não temos uma lei específica, mas ela vai trazer diretrizes de respeito, privacidade, de proibição de determinadas atividades de risco, de compliance, inclusive uma autoridade que vai fiscalizar. Descobriram que essa ferramenta de IA poderia gerar ali, a partir de uma imagem da pessoa, ela em situações íntimas, de nudez. E muito se questiona se a lei penal está preparada para isso. A lei penal está preparada para isso. Além de um crime contra a honra, né, que não é da era da internet, já vem previsto há muito tempo no Código Penal, a lei pune a produção de conteúdo por qualquer natureza que exponha essa nudez. Então nós temos sim essas pessoas que hoje podem ser vítimas do uso indevido de uma imagem, uma simulação, uma montagem num contexto vexatório, ou qualquer tipo de divulgação indevida, uma fake news, ou mesmo se vê numa deepfake, ou seja, usaram seu conteúdo para produzir Ou coloca o rosto da pessoa Exato. no outro corpo. Isso é fraude digital, Exato. que dá pena de até 8 anos de reclusão? Exato. A fraude eletrônica está ligada ao crime contra o patrimônio. Agora, você produzir uma deepfake de alguém, nós vamos ter que analisar o contexto. Essa deepfake foi usada para fraudar o seu patrimônio, ou seja, eu no intervalo de um vídeo lá na internet acabei me deparando com uma promoção, alguém famoso oferecendo um produto por um preço inexequível, impraticável, uma condição de oportunidade eu comprei. Aí sim ele é coberto pelo delito de fraude eletrônica, porque a tecnologia da IA foi usada para a obtenção de uma vantagem ilícita. Então isso foi alterado no Código Penal, artigo 171, agora ele tem parágrafos específicos que tratam da fraude por meio 171 que é o estelionato geral. Isso aí foi estendido e agora nós temos a previsão da fraude eletrônica que justamente trabalha essa questão quando o estelionato ele se dá por meio de comunicadores instantâneos, redes sociais, inclusive com um agravamento da pena para idoso e pessoas que não têm condição de compreender claramente que estão caindo num golpe. Agora, me parece que houve uma preocupação muito grande ao criminalizar essa questão da fraude digital voltada aos crimes patrimoniais, para proteger o patrimônio da pessoa. Sim.
E no caso, por exemplo, da intimidade ou da perturbação psicológica? Eu tive um caso como advogado em que um sujeito teve uma compulsão, ele ficou compulsivo com uma pessoa famosa. E se transformou numa obsessão. E ele começava a mandar mensagens, 10, 20 mensagens para o WhatsApp, para o e-mail desta pessoa, e a pessoa estava completamente em pânico já. Até que ele disse o seguinte: eu não estou controlando o meu desejo de te matar, é algo que está muito dentro de mim. Então nós começamos a pedir a apreensão de todo o material eletrônico. Perfeito. Ele constituiu novos materiais eletrônicos, ele desobedeceu por 11 vezes medidas restritivas, e o juiz não decretava a prisão sob o seguinte argumento: não, mas é um crime de boca, ele está só falando, ele está só enviando mensagem. As penas do crime de stalking, né, que é a perseguição digital, não autorizam a prisão preventiva. Depois de muito tempo só que foi conseguida a prisão preventiva dele, para garantir e proteger a vida desta pessoa. Existe ainda uma carência em termos de tutela penal, de proteção criminal para determinados crimes, especificamente esses crimes de perturbação psicológica e também de crimes de exposição da pessoa, da intimidade da pessoa? Sim, com certeza. Nós tivemos alterações no Código Penal, é importante prever e mencionar o artigo 147A, que o professor colocou muito bem, é o stalking, a perseguição, e o verbo é reiteradamente. Então, uma única mensagem, um único contexto isolado pode não caracterizar, mas reiteração dessa conduta, isso é crime, uma pena de até 2 anos. E logo na sequência, 147B é a chamada violência psicológica contra a mulher. Também uma pena de até 2 anos e que agora, recentemente, teve uma alteração e a inclusão de um parágrafo de agravante quando o crime é praticado por meio de inteligência artificial. Então, as mulheres, num contexto em geral, têm essa proteção ligada à violência psicológica quando isso é editado com IA. Mas dizer que o tipo penal hoje é suficiente para as tutelas de urgência, como o professor bem colocou, não dá para colocar isso. Porque hoje a questão de compreensão disso para a autoridade policial, de entender esse contexto, de adotar medidas técnicas que reduzam ou desestimulem essa perseguição digital, isso é um grande problema, ou mesmo uma prisão preventiva, como o professor bem colocou. Então, embora exista tipo penal, no decorrer desse processo, essa vítima pode sim se deparar com uma reiteração. Então, falta realmente instrumentos ainda para que, de forma cautelar, preventiva, se coloque essas pessoas em segurança, que hoje todos estão sujeitos à utilização de uma imagem num contexto indevido. Então, embora a gente já tenha a tipificação, nós precisamos de mecanismos rápidos para remoção de conteúdo, identificação desses usuários. A cada minuto, a cada segundo que esse conteúdo permanece no ar, é mais ofensa. Tanto que precisou o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil, porque nós não temos um tipo. E o Marco Civil de 2014 não está preparado para fazer frente aos golpes digitais de 2026. Foi necessário ampliar o rol de situações em que as redes sociais devem remover conteúdos independentemente de ordem judicial, que, ao meu ver, é muito favorável a essas vítimas, como o professor bem exemplificou. Bom, essa era exatamente a minha próxima pergunta, o Marco Civil da Internet. O artigo 19 da lei que instituiu o Marco Civil da Internet, ele diz que tem que ter por ordem judicial, somente por ordem judicial a plataforma pode retirar. Aí vem essa discussão toda que chegou até o Supremo Tribunal Federal. O que seria propriamente, no conceito do Supremo Tribunal Federal, uma fake news? É que é uma preocupação. Existe sim as pessoas que usam das redes sociais para praticar crimes contra a honra, a pena é aplicada até o triplo, para difamar pessoas usando inteligência artificial, e realmente é necessário uma maior agilidade para a retirada desses conteúdos. Quando eu fui presidente do PROCON, tinha muitos golpes aplicados pelas redes sociais e nós entendemos que uma notificação do PROCON já obrigava a plataforma a retirar diante da legislação específica de proteção ao consumidor. Mas eu estou querendo falar de fake news. Uma coisa é o discurso de ódio, outra coisa é uma opinião crítica que toda autoridade pública tem que aceitar. Seja do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, todos nós que somos pessoas públicas temos que aceitar uma crítica desde que não incorra em crime contra a honra. Como é que está sendo essa interpretação? O que é fake news? É a news que eu não gosto ou é a news falsa? Como é que o senhor vê isso e os mecanismos para poder superar, nesse caso, o Marco Civil da Internet? Quem é que vai mandar retirar, então? Qualquer pessoa pode obrigar a plataforma a retirar? Como é que está esse panorama hoje
Primeiro, como está hoje e qual a sua opinião? Capês, veja bem, o ideal seria uma legislação que fosse discutida no Poder Legislativo, logicamente, com a oitiva de especialistas, audiências públicas. Mas nós estamos com o PL da autorregulamentação da internet há muito tempo no Congresso e não há perspectiva que essa lei ela entre em vigor tão cedo. Então, nesse sentido, foi preciso o Supremo atuar em relação ao artigo 19, depois de recursos extraordinários, acho que um em face do Meta, outro em face do Google, e isso ganhou repercussão geral, e ampliar o rol das remoções mediante notificação extrajudicial, porque no artigo 21 do Marco Civil isso só estava envolvendo nudez, pornografia, onde o próprio requerente e o seu advogado poderia notificar o provedor que a partir de então, assumindo o risco, poderia ser responsabilizado. Agora o rol é ampliado. Evidentemente, existe essa questão em face do Estado Democrático de Direito, existe a questão de crimes graves como terrorismo, preconceito, xenofobia, dentre outros delitos, e isso pode sim, não há dúvida, gerar falsos positivos, ou seja, o que nós podemos ver é que as redes podem errar e remover conteúdos que então seriam legítimos. E a revisão ela vai ter que ser judicial. Mas eu preciso fazer uma ressalva, os crimes contra a honra não foram abrigados no rol daqueles crimes que a notificação extrajudicial é suficiente. Então, para os crimes contra a honra, a inafastabilidade do judiciário permanece. Então, se eu estou diante de uma ofensa, eu sou um político, uma pessoa que não deveria ter tanta sensibilidade às críticas, eu vou lá notificar o provedor porque aquilo está me ofendendo? Não, para os crimes contra a honra ainda é necessário buscar o judiciário. Então eu entendo que houve um equilíbrio, mas concordo com o professor. Pode sim existir uma esfera de subjetividade e os provedores, como são responsáveis e não querem arcar financeiramente com as multas pesadas, podem sim em determinados momentos acabar censurando conteúdos legítimos. Agora, eu digo que é um mal necessário. Eu acredito que o combate ao crime cibernético, e quando a gente olha nessa ótica, a mudança ela foi muito positiva. Porque tem rede social, Capês, que no Brasil ela quer viver o melhor dos dois mundos, né? Ela só quer remover por ordem judicial e briga até o Supremo para falar que aquele conteúdo é legítimo, mas quando ela entende que um conteúdo é legítimo, ela já removia também. Meu algoritmo detectou que é ilegítimo e eu vou remover. Então ela também era desequilibrada. E isso traz um pouco mais de responsabilidade para essas redes, relatórios, identificação, ferramentas para detecção de relatórios sobre fake news. Então não há dúvida que houve um aperto do cinto para essas empresas que aqui ganham muito dinheiro, e o brasileiro é realmente um público que tem adesão forte, mas que tinha pouca responsabilidade em relação a ilícitos praticados nesse ambiente. Só para você ter uma ideia, só para reduzir, muitas plataformas lucraram milhões com anúncios do crime digital. Isso mesmo, elas aceitam anúncios nas plataformas, nos indexadores, nas redes sociais e não querem saber o que está sendo anunciado. Mas é um produto, às vezes, furtado, roubado, que está sendo anunciado, elas que não é culpa dela. Exato, um anúncio falso, uma loja falsa, alguém te prometendo um emprego que você tem que pagar para participar do processo seletivo, pessoas perdendo auxílios governamentais e impulsionado, ou seja, a rede social potencializando a prática criminosa. Então, algo precisava ser feito. Muito bem, temos ainda alguns temas importantes para tratar. Um deles é a questão dos algoritmos das plataformas. Vamos falar da mais importante, a mais famosa, que é o Google. Imaginemos, por exemplo, um ator famoso que é acusado de assédio sexual. Hoje um crime que provoca uma grande repulsa, o sujeito praticamente vira um pária na sociedade. Ele é acusado de assédio sexual. Os noticiários mostram mensagens dele, mensagens mais pornográficas, e a vítima se faz ali muitas vezes de vítima. Bom, o que acontece? Depois de ter sido explorado amplamente pela mídia, o fato de ter se tornado público e ter tido um enorme acesso nas redes sociais, comprova-se que aquele fato não ocorreu. Portanto, aquele fato foi falso. E ele é absolvido desse crime de assédio. E o Ministério Público nem recorre, então encerra-se o processo. Está claro que ele não praticou aquele assédio. Muito bem, o acesso às informações que apontam o assédio são infinitamente maiores, mais numerosas do que aquelas que acessam o esclarecimento do fato. É aquilo que se diz, a imprensa, para difamar, ela publica de maneira escandalosa. Depois, quando sai a absolvição, ou que não era verdade, sai pequenininho assim. E o Google, ele reproduz de acordo com a intensidade do acesso. Como fica essa questão e como no caso, por exemplo, esse ator hipotético, é um exemplo abstrato que eu estou criando agora, esse ator hipotético poderia
reverter essa situação, porque a maneira como estão sendo apresentadas as informações, ainda que naquele momento as matérias fossem verdadeiras, induz a uma formação equivocada da realidade e, portanto, levam a fake news. Como o senhor, como especialista, faria e qual é a situação nesse caso? Olha, é uma situação bem interessante, porque se o judiciário absolveu, ninguém é obrigado a conviver com uma informação que não está no seu ciclo informacional, é passado, teve um desfecho diferente, ranqueada, sempre nos primeiros resultados de busca quando se pesquisa por seu nome. Ou seja, você foi absolvido da justiça e condenado pelas Big Techs e condenado na internet. Então, muito se busca hoje processos. Lá fora é muito mais simples você remover esses tipos de conteúdo, mas no Brasil judicializou a questão, porque essas empresas normalmente demandadas, elas informavam que, na verdade, a vítima tinha que se entender com os portais, com os jornais e que ela só o algoritmo indexava. Eu sou a biblioteca, não tenho responsabilidade nenhuma pelo livro que está na minha prateleira. Exatamente. Isso está superado? Está superado, e a analogia é essa. A notícia, ela cumpriu o ciclo informacional e foi esquecida. Se você for no veículo, ela não está na primeira página do veículo. Mas quem se encarrega de colocar essa notícia na primeira página, todos os dias, quando se busca pelo nome de uma pessoa, é o buscador. E por isso nós tivemos uma série de decisões determinando a desindexação desse conteúdo. O que seria isso? Desindexar é justamente aquele conteúdo relativo a um fato. Normalmente são alguns critérios que os juízes usam para decidir. Fatos pretéritos, que não estão no contexto informacional, ou seja, antigos, que não se referem a uma pessoa cuja condição deveria se esperar que ela fosse mais suscetível à crítica e que não seja apagar a história, cuja divulgação não tem relevância pública, mas vem diretamente atacar a honra e a reputação dessa pessoa. Normalmente o judiciário coteja esses quesitos para então determinar e decidir se é o caso ou não de determinar ao Google que desindexe esse conteúdo. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu tenho uma última pergunta ainda muito importante. O que é cadeia de custódia de uma prova digital? E quais as consequências da sua violação? Bem didaticamente, porque tem gente que não é advogado que está acompanhando o programa. Perfeito. Cadeia de custódia, trazida pelo pacote anticrime no Código de Processo Penal em 2019, nada mais é de forma simples do que a documentação do trânsito da evidência, que pode, do vestígio, que pode se tornar uma evidência de um crime. Então, todos que estão contra si em face de um processo do Estado têm direito de que desde a coleta, desde a apreensão, vai ter documentado detalhes da evidência e por quem ela passou, nas mãos de quem, com todos os detalhes. O grande problema é que as provas são digitais hoje. E eu não faço cadeia de custódia de uma prova física como eu faço com as provas digitais. Na prova física, uma arma, um vestígio, uma droga, normalmente lá a gente lacrava, etc. O LAC deslacrava no laboratório. As provas digitais, elas podem ser alteradas. E hoje é muito importante que a polícia siga os procedimentos padrão e a cadeia de custódia, ou seja, ela tem que gerar um código criptográfico da imagem do disco, ela tem que gerar um hash, ela tem que lacrar. Os policiais não podem mexer entre a apreensão e até a data da perícia, são garantias ligadas à prova digital que muitas vezes são inobservadas e geram nulidades ou mesmo na apreciação da prova, uma relativização da apreciação da prova. Aquela prova não pode ser considerada e pode gerar até absolvição, porque lidar com a prova digital é diferente de lidar com as provas físicas, mas a prova digital também precisa da cadeia de custódia. Professor Zé Milagre, olha, foi uma honra, foi uma aula, foi um prazer, um privilégio. Esse programa tem que continuar com o senhor numa outra data, porque tem muito mais coisa para a gente discutir, porque esse é um tema de primeira hora, primeira necessidade, muito urgente. Foi uma honra tê-lo aqui no programa, professor. É uma honra e dizer que sempre estudei com as suas obras, seus livros, muito enriquece o direito penal brasileiro. Sempre um prazer. Poxa, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Para você que gosta do jeito Jovem Pan, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdo exclusivo, análise, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, que é o aplicativo da Pan. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Discutindo Direito. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.